Olá, meu povo, estamos aqui de volta ao Liga da Política, né? Este ano é ano de eleição, a gente está aqui, né? Turbinando mais um dia. Essa agenda nossa não tem parado, viu? Verdade. Cecília Prada, meu Deus, até eu acostumar esse nome. Cissa Prada. Cissa é o apelido de Ela Cecília, não tem jeito. E aí, minha amiga, como é que tá? Tudo certo, graças a Deus, mais um dia aqui com vocês e convidados especialíssimos. Com certeza. Então, vamos nessa. Milane Vilas Boas, mais um dia. E vamos lá, Liga da Política, não para. Nesse dia de chuva que hoje tá, o cacau tá literalmente caindo lá E viemos fora. Combinando, né? Todos todo mundo veio de luto pelo sol. E a gente tá aqui recebendo mais uma vez Hendrick Aquino, ele que é jornalista, especialista em planejamento urbano e gestão de cidades e gestor de projetos, né? Ele que teve um dos programas de maiores audiências aqui do Liga da Política na primeira edição, na primeira temporada. Seja muito bem-vindo. E que também é pré-candidato a vereador pelo PSDB daqui de Lauro de Freitas. Hendrick, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Hendrick. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e mais uma vez parabéns. O Liga já passou de 100 programas. Já. Isso aí é uma marca, uma contribuição excelente, não só para a cidade, né? Porque agora... internet é o mundo todo, então esses arquivos, esse acervo fica aí para consultas, pesquisas. Sim. Então é isso. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Da última vez você disse, não vou ser candidato. E aí eu sento aqui, você disse, sou pré-candidato a vereador. O que fez mudar de ideia? Bom, eu sempre tive disponível para esse tipo de missão. Eu já tinha saído candidato antes, 2 vezes em Salvador, 1 vez em Lauro de Freitas, em 2016. A gente acaba se envolvendo com essas questões todas, né? Meu foco não é política, muito menos política partidária, né? Eu trabalho muito com a questão das políticas públicas. Minha área de comunicação, minha área prioritária, a área profissional é comunicação, mas eu senti a necessidade de estudar mais um pouquinho, justamente porque a comunicação acabou me trazendo para a política, né? Eu fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, então assessoria de deputado, serei vereador mais de uma vez aqui na Câmara de Lauro, e sempre envolvido com movimentos sociais, as causas principalmente ambientais. E chega uma hora que a gente provoca tanto, a gente cobra tanto, né? E a gente se vê numa situação que diz assim, poxa, né? Nesse ponto aqui eu sou mais eu. Então a gente tem que assumir a nossa parcela de responsabilidade, né? Então, aproveitar cada etapa, cada momento da vida, são oportunidades, né? Que a gente tem que dizer, eu estou aqui, entendo um pouquinho disso, quero dar minha parcela de contribuição. Com certeza. Você tinha comentado que você estava apoiando uma outra pré-candidata, fique à vontade para falar quem, se Sim. quiser ou não. Mas em que momento você percebeu que era o seu momento, que você estava pronto, e se esse clamor também veio das pessoas, da população, do bairro que você mora? Como é que foi essa definição de realmente ser um pré-candidato a vereador? Sim. Não chegou nem a ser pré-candidata, seria a minha indicação. Sim. Não sei nem se ela se sente à vontade de eu externar isso publicamente, sim. Mas vou anunciar... O meu nome, minha indicação para candidata a vereador seria a Ludmila, né? Que é da RENCA, da Rede de Mobilização pela Causa Animal, né? Então eu deixava sempre isso bem claro. E nós formamos um grupo, né? Que quando a gente criou o movimento Chega de Poluição Sonora, né? Reunimos ali cerca de 20 entidades, né? Isso foi no final de 2020. E justamente por conta de uma lei, de um projeto na época que flexibilizava a poluição sonora no município. Então a gente conseguiu reunir entidades de vários segmentos e entidades que se preocupavam com a questão do barulho. Então a questão do idoso, e aí surgiu a causa animal, a proteção animal. A RENCA completou 10 anos no ano passado, então já vinha com esse trabalho. E conseguimos reunir um grupo bom. Surgiu então desse grupo, né, a provocação, né? Olha, vem eleição aí de 2022 e seria interessante a gente apresentar um candidato nosso. E eu fui contra, né? Porque política tem disso, né? Política acaba afastando quem está junto e aproximando quem está separado, né? Eu digo, olha, nosso trabalho está tão bom,
E olha, eu sempre me envolvi com política partidária também, mas a gente sabe, né, que tem esse desgaste todo da sociedade. Então eu falei, poxa, o nosso trabalho está tão bom aqui, se a gente for dar uma atenção a isso, a gente vai acabar dividindo o grupo. Você acha que perderia o foco? Eu acredito que sim, porque é natural, né? Então você reúne entidades, mas assim, cada um tem ali seu candidato, né, sua preferência por partido, esquerda, direita, mas no nosso trabalho, né, a gente não discutia sobre isso. Então, a sociedade civil ali atuando. Então, eu tinha esse receio. E consegui convencer a turma, a gente passou 2022, na questão da eleição, cada um foi lá, né, votou em quem quis, fez campanha para quem quis, ótimo. Sim. E a gente continuou com o nosso trabalho. Só que o aperto foi maior quando se aproximou a eleição municipal, que é onde a gente tem um foco maior. E que as pautas são mais latentes, né? Não é? Aí a turma, mais uma vez, né, olha, porque qual é a questão? Nós reunimos várias entidades de vários segmentos, mas ninguém ali se sentia representado, principalmente pelo Legislativo. Em Lauro de Freitas nós temos 21 vereadores e nenhum dos segmentos que compõem o movimento Chega de Poluição Sonora se sente representado, né? Então eu disse, poxa, a gente vai trabalhar, vai passar a eleição, e aí, como é que fica? Né? Nós vamos deixar de aproveitar essa oportunidade. Então, assim, eu tinha indicado o nome de Ludmila, o meu nome surgiu também, surgiu um outro nome, um terceiro nome, e aí depois de muita conversa tal, acabou que a gente afunilou pro meu nome. E claro que eu digo, poxa, a gente, como eu estava dizendo, né, a gente gosta de provocar na hora que a gente recebe a carga, e aí, como é que você fica? Você vai, né? Porque é muita responsabilidade. Pois né? Né? Então, assim, vamos em frente, vamos encarar esse desafio aí. A gente vem agregando, inclusive, outros segmentos que não faziam parte do Chega de Poluição Sonora. Né? Então, a partir do momento que a gente, né, aos pouquinhos, vai colocando o nome da rua, o pessoal vê, poxa, tal, então vai agregando. Eu acredito que teremos aí um resultado bacana. E vocês fizeram muito barulho, viu? Muito barulho. Poluição sonora. Muito barulho. Chegava na Câmara, Ave Maria, lá veio o pessoal da Poluição Sonora. E o interessante é que é uma causa que abrange o município inteiro, né? Não é só Vilas, não é só Itinga. Não. Acaba abrangendo todos os bairros. Exatamente. E era um movimento necessário, né? Que a gente estava vivendo momentos de muita... bagunça de mesmo. Muita bagunça mesmo. Eu acho que o pessoal voltou da pandemia mais um agitado. turbilhão de emoções, querendo botar tudo pra fora. E vocês conseguiram, né? Reverter o quadro lá. Conseguimos. Graças a Deus. Estamos conseguindo. Ainda tem um trabalho pela frente. Mas eu fico feliz de ouvir isso. E é o que eu tenho ouvido. Na virada do ano, né? Nós tivemos aí um resultado muito bom. Muitas pessoas comentaram, poxa, a virada do ano não tivemos problema como das outras vezes. Então, isso já é reflexo do nosso trabalho, né? Que não é só do movimento em si, né? Nós não temos um CNPJ, não é uma associação, é um movimento, né? Então, assim, a sociedade civil acaba abraçando, né, também essa questão, né? Muitas pessoas prejudicadas com barulho se sentiram amparadas, porque não tinham a quem recorrer. Então, imagine até hoje, casais de idosos que moram sozinhos, trancados no apartamento, porque quando assim divulga, né? Vai ter ali o trio, o paredão na rua, geralmente as imagens são de quem está na rua, né? Mas e quem está dentro de casa? Você não tem como mensurar isso, você não tem como contabilizar, né? Qual é a situação? Quem está na rua está ali se divertindo, bebendo, sim, brincando, tal, ótimo. Mas e quem está dentro de casa? Como é que está se sentindo? Pessoas idosas, pessoas enfermas, crianças, bebês, com vários problemas, tem gente estudando, né? Sim. Trabalhando. Então, assim, esse público que não é visto, né? Estava desamparado e encontrou um refúgio, digamos assim, através do nosso movimento. É isso que eu ia te perguntar, para você explicar um pouco mais sobre essa poluição sonora. Eu trabalhei no 156, que é o atendimento da Prefeitura de Salvador. E eu digo a você que mais de 70% das ligações era poluição sonora. Eu imagino que aqui em Lauro também seja assim. Eu queria que você explicasse mais como é que funciona. Porque atinge idosos, mulheres no puerpério, bebês, crianças e adultos especiais, animais, né? Realmente é um problema assim, gravíssimo, que talvez o poder público não tenha essa noção,
de como incomoda, Da gravidade, né? De como né? afeta as pessoas, da gravidade. Explica pra gente como é esse trabalho e se tem um local que as pessoas podem entrar em contato, um telefone, como é que funciona o trabalho de vocês? Sim. Nós reforçamos o trabalho da prefeitura. A gente, na verdade, a gente sente uma deficiência muito grande por parte do poder público municipal, que não realiza campanhas educativas, então nós fazemos as campanhas educativas, né? E não divulga os canais de denúncia. Sim. Então, assim, não é comum você ver a prefeitura divulgar. Sim, você está com problema, você faz o quê? Então, nós divulgamos o canal. O que é que a gente faz? A gente orienta como fazer a denúncia, porque tem um telefone da prefeitura, a gente não recomenda que use o telefone, tipo o 156. Sim, A porque nossa não orientação funciona? É porque é o seguinte, a gente aprendeu, né, que a gente tem que se planejar também a médio e longo prazo. Então, a gente aprendeu isso porque você tem que gerar a prova. E o telefone acaba ficando perdido a ligação. Então, a vítima da poluição sonora às vezes telefona e aí não anota o número do protocolo. Muita gente anotava o protocolo, né? mas... Pois é, mas não existia. Você sabe que o protocolo foi uma conquista nossa também. Tá. Nós não tínhamos, Legal. não era dado número de protocolo. Sim. Né? E a partir do momento que a gente insistiu com isso, o próprio denunciante cobra. Cadê o meu protocolo? Cobra mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente recorre à instância superior, né, e isso é normal, é um procedimento correto. A ouvidoria, por exemplo. Poxa, você ligou para o canal de denúncia? Cadê o número do protocolo? Porque senão você acaba sobrecarregando as instâncias seguintes. A justiça, por exemplo. Né? Então, a justiça pede. Poxa, você esgotou a possibilidade de diálogo? Então, assim, cabe ao poder público municipal dar conta disso aí. Então, o denunciante tem que se precaver, anotar o meu protocolo, tudo comprovado direitinho. Então, a gente orienta o quê? O principal canal de denúncia aqui em Lauro é o SIMU. Né? Então, né? Exatamente, que é uma coisa curiosa que a gente vai conversar aí. Como é que pode? Né? O SIMU, que é o principal canal de acolhimento de denúncia, está vinculado à Secretaria de Trânsito. Transporte, mas é ordem pública também, tá? Tudo bem, mas o SIMU, o trânsito, a CETOP não fiscaliza a poluição sonora, só veicular. Ah, sim. É que são os paredões, os carros, Aquilo, o som automotivo, né? A fiscalização de poluição sonora cabe à SEMAR, que é a Secretaria de Meio Ambiente, sim. que, por sua vez, não acolhe a denúncia e não libera a licença para eventos. Porque quem libera a licença para eventos é a SEDUR. Sim. Já é imagina, é uma terceira nós estamos secretaria. tratando do mesmo assunto envolvendo 3 secretarias. Sim. E uma faz o processo, a outra fiscaliza e a outra fica recebe a responsável. denúncia. Exato, entende? Aí, bom, mas veja, até aí não teria problema se a gestão pública trabalhasse de maneira integrada. Entende? Uhum. Então, esse já é um problema que a gente identificou. As secretarias, elas não se comunicam muito bem. Então, imagine, a SEDUR libera um evento que vai, né, utilizar ali um trio elétrico, nem a CETOP e nem a SEMAR fica sabendo. Então, você não se planeja para isso. Você tem uma cidade, você tem um efetivo. Para fazer a fiscalização, né? Entendeu? Então, assim, o correto era o quê? Tô liberando esse evento, já foi orientado que a lei só permite, né, decibéis até tal horário. Né? Como eu não vou fiscalizar, você coloque na sua agenda, né, no radar, que vai ter tal evento que está liberado. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? O fiscal chega e diz, não, o evento foi autorizado pela SEDUR, mas está contra a lei. Sim. Não é porque tem um alvará que pode fazer o que quiser. Não pode. Entende? E a SEDUR, no alvará, ela informa. Olha, você vai fazer o evento? Pode fazer o evento, não tem problema algum, mas tem que respeitar a legislação. E se desrespeitar, não é a SEDUR quem vai lá auferir os decibéis. É a SEMAR. Mas ela tem que estar ciente de que foi liberado. Entende? Essa é uma falha. Uma das falhas que a gente identificou na gestão municipal aqui em Lauro, com uma falha de não fornecer o número de protocolo, né? Que serve para quê? Para você identificar quem denunciou, que dia, que hora, em qual local.
o número de protocolo para o próprio poder público seria muito importante Claro. para você Até pra monitorar salvaguardar. a cidade. Olha, eu sei que sexta-feira nós temos uma incidência maior de eventos no bairro tal. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, a partir das denúncias. Então você já se planeja. Vê como a questão do planejamento urbano é fundamental para que uma gestão, né, entregue um serviço de qualidade para a Mas isso população. seria simples, não era não? Seria. Porque se o canal de informação, de Denúncia. recebimento da denúncia, ele teoricamente é único, né? Sim. Sugere que ele seja convergente, né? Já que se decidiu que a SIMU era o que receberia todas as denúncias, de todo tipo, né? todo tipo, né? É um canal, na verdade, de diálogo da sociedade com o poder público, né? Pode ser denúncia, como pode não ser, pode ser um elogio, pode ser... É um canal de informação junto com a prefeitura. Então, entende-se que dali é que seria pulverizado. E isso não acontece. Não, não acontece. Mas você acha por que não acontece isso? Olha, existe uma influência muito grande da política partidária, né, nas políticas públicas, né? Não é todo gestor que adota esse tipo de perfil de trabalho, né, de maneira de trabalhar. Mas alguns gestores acabam criando ilhas, permitindo que existam ilhas numa mesma prefeitura. Uma secretaria vira uma ilha, uma outra secretaria vira uma outra ilha. E aí, o que é que a gente percebe? Por que que isso acontece? Geralmente, os titulares ou os cargos mais de primeiro escalão não são técnicos, são políticos. Porque o técnico, ele percebe que para você fazer um trabalho, você precisa saber trabalhar em equipe, né? A sua secretaria não é uma prefeitura, né? Então, é como se fosse uma pecinha ali de um quebra-cabeça. Para você montar o quebra-cabeça todo, você precisa de todas as peças se encaixando. Então, quando você pega e diz, olha, Ari, você vai ficar com a Secretaria de Trânsito, né? Cissa, você vai ficar com a SEDU, e aí você põe embaixo do braço a sua secretaria, bom, eu não vou ajudar a Ari porque ele vai sair candidato, vai apoiar um candidato, então eu não vou ajudar ele. Não funciona. Como não tem funcionado, né? É uma falha grave isso. E a gente tem pago um preço muito alto por esse estilo de gestão, né? A ideia, e aí o que eu defendo, né, é que a gente priorize quadros técnicos. A gente sabe que a gente precisa conviver com a política partidária. No Brasil não é permitido candidatura avulsa, então os partidos políticos, eles detêm aí, tem um monopólio, digamos assim, na hora de escolher representantes, mas que os próprios partidos, né, pensando no resultado, pensando na população, na sociedade, na hora de indicar, priorizem quadros técnicos, né? Porque o técnico, no fundo, sobra sempre para o técnico. A coisa está lá apertada, na hora que chega o Ministério Público, nem o político sabe resolver, porque na hora do Ministério Público não tem política. Na hora que a Justiça, a gente vai falar disso, nós conseguimos aqui derrubar uma lei municipal, então não tem política, né? Então a gente sabe que tem até influência e tal, mas assim, muitos ali tem advogados, né, profissionais que assim, eu vou assinar meu nome aqui e sei que não posso ser influenciado por questões políticas. Você falou mais cedo sobre a questão da poluição sonora, né? Que vocês se uniram enquanto sociedade civil e conseguiu alguns avanços no município. Este mês, né, eu estava lendo há pouco seu artigo, né, sobre o poder do voto nas transformações das cidades. Como é que você avalia esse voto? Como você avalia o eleitor, principalmente daqui de Lauro de Freitas? E o que você pode dizer sobre isso? Esse artigo foi publicado na Vilas Magazine. Toda edição da Vilas Magazine a gente tem publicado artigos, né? E no intuito realmente de fazer uma provocação, né? Vamos embora provocar, porque eu adoro provocar. Pois é, esse artigo da Vilas Magazine saiu agora no mês de abril. Inclusive, eu chamo atenção para um outro aspecto, né, da questão do voto.
Algumas pessoas têm feito campanha, algumas entidades até têm feito campanha, que eu acho importante, em relação à transferência do título de eleitor para a cidade onde o eleitor mora, né? Então, muitas pessoas moram em Lauro de Freitas, mas não votam em Lauro de Freitas. Então, assim, esse movimento é um movimento muito interessante, importante, para que a pessoa vote no município onde mora. Mas a gente não consegue mensurar quantas pessoas moram, por exemplo, em Lauro de Freitas e não votam em Lauro de Freitas. A gente não tem esse dado muito claro. Mas nós temos um outro dado, né, claro, que é a quantidade de abstenções. Isso sai oficialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral quando tem as eleições. E nós tivemos um aumento muito grande de abstenções nas duas últimas eleições municipais, 2016 e 2020. Né? Então, em 2016, nós tínhamos cerca ali de 18% dos votos válidos foram abstenções. E isso cresceu para mais de 23% de 2016 para 2020. Ou seja, a pessoa ela vota no município, mas ela não votou. Ela nem foi lá. O título é do município. Então, quando esse movimento, né, diz assim, transfira o seu título, não basta transferir o título. Porque nós temos uma quantidade grande de pessoas que têm o título já na cidade, mas que sequer foram lá. Então, é importante mostrar a diferença que faz, né, um voto. Nós já tivemos, me parece que mais de uma vez aqui em Lauro de Freitas, né, teve uma oportunidade que foi a vereadora Luciana Tavares e o vereador Júnior Neves. Júnior Neves. Né? Ambos tiveram... O mesmo voto, foi questão da idade. Né? Isso, perfeito. A idade. Por um voto, Luciana não foi eleita. Por um voto aqui foi Luana de Matheus. Com Sapucaia. Foi 2 ou 3, né? Votos. 2 ou 3. Pois Eu é, acho que então 2 ou faz 3. diferença, né? E aí o que acontece? 2020, por exemplo, esse percentual de abstenções deu praticamente a mesma quantidade de votos do segundo candidato para a prefeitura da cidade. Poucas pessoas falaram sobre isso, poucas pessoas se debruçaram sobre essas informações. Mas você acha que essa abstenção é só de quem não é de Lauro? Quem não vai votar é quem tem o título em Lauro, mas não mora em Lauro? Ou também de munícipes? Também de munícipes, é isso. O que acontece? O título é daqui. Ele vota aqui. A gente sabe, muitas vezes acontece o inverso, né? Tem gente que vota aqui, mas mora em outro lugar. Sim. Mas houve um aumento na quantidade de eleitores. Mas 2020 não foi por conta da pandemia também, não? Que houve aquela flexibilização. Hoje foi Isso aí. flexibilização. Eu não consegui falar sobre periodicidade. sobre a questão do voto. Sim. Muitas pessoas também ficaram com medo de Isso indo ter o contato. Isso certamente aquela influenciou controle também, né? Isso certamente influenciou. Mas aí temos o voto dos idosos, né? Que não são obrigados a votar, mas têm o título na cidade, né? E estão nesse número também. Estão inseridos. Sim, claro. Entendeu? Agora, Hendrick, eu acho que essa questão da abstenção, ele está muito relacionado com a falta de interesse do próprio brasileiro à política. Sim, perfeito. Porque para ele, Ou falta de esperança Desestímulo, também, né? Pra Aquela ele, pessoa que a já questão fez da assim, é todo mundo política- igual. a política deixou de ser política, né? Hoje em dia são feudos, são partidos brigando de um lado do outro. Grupos, Ninguém né, tá Ari? interessado em um projeto, né? Um projeto para o município, um projeto para o estado, um projeto para o país. Estão interessados eu entendo que estão interessados em projeto de poder. E isso não reflete também nessa abstenção e da falta do interesse, porque é muito mais barato. É muito mais barato eu pagar para poder justificar o voto. Eu vou em Salvador, eu justifico o voto. Se eu deixar de votar 2 ou 3 eleições, eu pago R$5, é um valor preço irrisório. irrisório. Então, para mim, para a pessoa, né, que deixa de votar, Sim. eu tô falando, eu nunca deixei de votar. Até porque eu acredito que nosso papel enquanto cidadão É o nosso poder, é né? legítimo, é o nosso poder, é através do voto. Mas existem pessoas que pensam assim. Sim, E eu verdade. conheço várias pessoas que Sim. não votam porque é muito mais barato você pagar do que porque você não vai mudar uma realidade que já está intrínseca na política. Perfeito, eu concordo. Agora,
nós vivemos um processo evolutivo, né? Então, a vida da gente, a gente vai aprendendo com os tropeços. E, às vezes, a gente precisa dar tempo ao tempo. Vocês devem lembrar, certamente, de um momento que existia um clamor popular pelo voto nulo, lembra? Sim. Muita gente fazia campanha, vote nulo, Vote nulo. não sustente parasitas. Lembra? Eu tive uma camisa assim. Né? Vote nulo, não sustente parasitas. O cara vai lá e vota nulo, para demonstrar esse descontentamento, né? Essa falta de credibilidade. Com o tempo, isso acabou caindo. Não se vê muito movimento, vá lá votar nulo, não vê. Né? Por quê? Viu que durante um tempo isso não apresentou nenhum resultado positivo. A verdade é essa, porque... Quem vota nulo acaba elegendo quem... Ninguém. Não elege ninguém. Verdade. É nulo. Mas os caras continuam Mas no poder. continua, porque... Não que muda. Não muda. Porque Esse se um candidato- for votar, elege. Exatamente. Perfeito. Entende? Então, assim, com o tempo, né, as pessoas acabam percebendo que, olha, eu tentei isso aqui não deu resultado. E o preço é alto. Então, assim, a pessoa que não vai votar, que diz, é mais barato agora. Certo? Mas o vereador, o prefeito, vai ficar por 4 anos lá. Então, são R$5 só? Não são R$5 só. São 4 Você pagou R$5, a multa é irrisória porque você não votou. Mas e quanto você pagou durante 4 anos? E quando quem está lá se reelege, que fica por 8 anos, quanto você pagou? Você fez essa conta? 8 anos de consequências. Não é? E olhe que, por mais que o sucessor seja um bom gestor ou um bom legislador, para você recuperar o prejuízo, você leva um bom tempo. Mais tempo para recuperar do que para fazer. Com certeza. Para você construir, você leva muito tempo. Para destruir é rápido. É verdade. Né? Então, assim, aos pouquinhos, eu percebo, eu me considero uma pessoa esperançosa, né? É claro que a gente, né, nós somos humanos, tem aqueles altos e baixos, tem hora que bate aquela coisa, você diz assim, meu Deus do céu, isso, né? Mas eu, no geral, me considero uma pessoa esperançosa. E entendendo esse panorama, assim, dessa forma, né? Que a gente precisa de um tempo para amadurecer, para evoluir, para testar algumas opções, né? Ver, não deu certo, né? O que é que a gente vai fazer? Então, estamos diante de mais uma oportunidade dessa. Esse ano de eleição no Brasil todo, né? 5.570 municípios, né? E isso vai influenciar daqui a 2 anos. Os políticos profissionais pensam assim. Então, o cidadão, o eleitor, o contribuinte, precisa também pensar assim, olha, o que eu fizer agora, o resultado dessa eleição municipal vai contribuir com a eleição de presidente da República, de governador, de deputado. Os políticos que vivem, né, de política, né, encaram isso como uma profissão. Eu não Carreira, encaro né? política Uma partidária carreira. como profissão, entende? Mesmo porque a exigência não é a mesma. Você não tem que passar um concurso, né? Você tem que ter o voto, né? Então, é até curioso isso, porque existe concurso para você, por exemplo, trabalhar na Câmara de Vereadores, né? O servidor, né? O servidor fazer um concurso e você precisa entender de direito administrativo, direito constitucional, você tem que demonstrar ali conhecimento técnico para depois trabalhar para um político que não entende nada daquilo ali. Então, na hora de votar, o eleitor tem que ficar atento a isso. Olha, a legislação não obriga que o candidato entenda de direito constitucional. Mas eu sei que eu posso fazer a diferença. Então, vem cá, esse candidato entende? Não entende? Como é que você vai trabalhar numa Câmara de Vereadores se você não entende de legislação? O resultado é claro, é um desastre. É um desastre. E nós mostramos isso aqui na prática. Nós derrubamos uma lei aqui no município de Lauro de perguntar, que eu Freitas. fiquei curiosa. Nós conseguimos derrubar na justiça uma lei aqui Qual no foi a município. lei? Foi aprovada a lei 1931, né? Primeiro a Câmara votou. Deixa eu contar a história do começo, repassar aqui rapidinho. Eu trabalhava na Câmara de Vereadores, né? E vi tramitando ali um projeto de lei que iria flexibilizar a lei já existente e que tratava da poluição sonora. Era uma lei mais permissiva. Então,
Digo, poxa, eu não me recordo dos vereadores se organizando para poder resolver o problema do barulho na cidade. E aí vem uma lei para permitir mais barulho. Sim. Então aí procurei o presidente da casa, na época eu digo, presidente, vai colocar em pauta isso aqui? Ah, nós vamos botar em pauta. Sem discutir com a sociedade? Sem discutir com a sociedade. Digo, então eu servidor da casa, mas em momento algum abri mão dos meus direitos de cidadão. De ser civil, Entende? né? Nunca. Não, nunca. Eu não posso abrir mão dos meus direitos. Então, ó, vou fazer meu movimento. Beleza, tudo bem. Foi daí que surgiu o movimento Chega de Poluição Sonora. Nós, então, protocolamos um documento solicitando Mas a isso retirada. surgiu por quê? Essa flexibilização. Olha, a gente acredita que existem certos segmentos da sociedade que vivem em função do barulho, certo? Existem alguns segmentos que vivem em função da cultura, do lazer, do entretenimento, né? Então, assim, quando a gente chama barulho, é porque já passou do limite. Porque é natural, né, é salutar, é necessário que a gente conviva com a cultura, com o lazer, Eventos, com o entretenimento. festas, Claro sim. que sim. Manifestações. Nós não somos contra isso Sim. de maneira alguma. Mas desde que você respeite a lei e o direito do outro. Não é justo, né, que você libere um evento ao lado de uma residência e que a pessoa seja obrigada a estar no evento. É porque a festa fica dentro da casa da pessoa. né? Praticamente. Entende? Então, Sem hora é pra para acabar, isso sem que hora. tem que existir as leis. Né? Então, assim, não encontrou uma forma adequada naquele momento? Vamos discutir. Vamos discutir. E as leis, inclusive, elas são passíveis de mudança. Né? Não tem lei perfeita. Você criou daquele momento, mas a sociedade já está se comportando de outra Adaptações, né? forma. Vamos adequar a lei. Né? Então, diversas leis elas acordo precisam com ser a atualizadas. realidade, Né? Agora, o que não dá é para a gente admitir que temos representantes, né, que tomam decisões em benefício de determinados segmentos, ignorando completamente o restante da sociedade. Principalmente numa cidade que nós já temos um problema grave de poluição sonora, não é de agora, né? Muitos e muitos anos. A revista Vila Magazine mesmo, ela completou 25 anos. Na segunda edição, ela já tinha lá no espaço do leitor uma série de reclamações por conta do Réveillon, que tinha em Vilas do Atlântico, que nem tem mais, né? Daquelas festas que tinha em Vilas do Atlântico. Então, poxa, há mais de 25 anos, tem a primeira lei que eu tenho conhecimento aqui do município que trata do assunto é de 2006. E já o Ministério Público trabalhando com base em denúncias daquela época. Então, quer dizer, o problema é antigo, né? A gente precisa sentar com calma. É porque também, Henrique, Lauro de Freitas, de 25 anos para cá, é que houve, de fato, aquele crescimento exponencial e desordenado, né? E diante disso não havia, não sei até que ponto há uma preocupação de delimitar espaços, né? Como existem em cidades planejadas, Sim. né? Aqui é o local para os eventos, aqui é o local de moradia, de residência, né? Sim. Brasília é muito assim, né? Sim. Tem hotéis, Mas cresceu residência, o organizado, que né? Foi planejado. Divisão foi Desde é a origem, fundamental. Desde a origem foi mas, planejado. assim, não existe dentro dessa lei nenhum espaço que diga assim, não, aqui você pode exceder o barulho, né? Como você falou, que o barulho é acima de um limite Sim. determinado e depende também do horário. Exatamente. Tem toda uma legislação específica para se determinar o que é barulho. Existe algo desse tipo? Assim, por exemplo, praia, né? A gente, Salvador não tem barraca de praia, mas a partir do limite do Lauro de Freitas, nós temos barraca de praia. As barracas de praia já são mais antigas do que as casas que ali estão. Sim. Então, existe limites para determinar isso? Existem alguns locais também que já tinham espaços de eventos e que no entorno não tinha, né, nenhuma construção de moradia, que hoje em dia já tem. Aí incomoda, aí qual é a lei de quem chegou antes, quem chegou depois, né? Esse ajuste. Esse ajuste, como é que é feito essa lei? Como é que é pensado e como é discutido isso junto ao poder público municipal? A lei de 2014 defendia isso. E esse projeto que os vereadores aprovaram em 2020 derrubou essa lei. Passou por cima. A lei de 2014
Claro, né? Como toda lei tem certos, necessita de alguns ajustes, mas era a lei que a gente defendia. Hoje é ela que está valendo, graças à nossa denúncia, né? A lei de 2014 não só tratava a questão do horário, né? Então, até 19 horas, que é o que vale hoje, até 19 horas, 70 decibéis no máximo, né? E 19 horas até 7 da manhã, 60 decibéis. Na cidade toda, não. A lei de 2014 estabelece zonas. Zona ambiental, residencial, industrial, turística. Então, dividiu a cidade, foi feito um estudo, né? E essa lei de 2014 partiu do próprio poder público, né? Então, os técnicos sentaram com a sociedade civil, Conselho de Meio Ambiente, discutiram, olha, onde é que pode, onde é que não pode e tal, e fez todo esse trabalho, entende? Aí, quando chega em 2020... Aí o vereador apresenta um projeto que derrubou isso tudo. Simplesmente tratou a cidade como se fosse toda igual, né? Então, 60 decibéis, 70 decibéis. O que era até 19 horas empurrou para 22 horas. Então, uma lei mais permissiva, não só em relação ao horário, como o limite máximo igual para a cidade toda. Ou seja, uma área que é residencial, né? Uma área que é comercial, uma outra que é ambiental, com o mesmo limite. Então a lei foi aprovada. Foi aprovado e nós derrubamos... Sem ajuste. Foi aprovado e depois vocês vieram com o Exato. recurso. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós pedimos que fosse retirada de pauta, antes de ser votada. Formalizamos isso, né? Que é algo que a gente aprendeu a duras penas. A gente apanha muito para poder aprender. E depois que aprende também, sabe o valor que aquilo tem. Então, nada, tudo no papel, assinado, protocolado direitinho. A Câmara ignorou, colocou em votação. Ok, colocou em votação e aprovou, certo? Quando aprova, não vira lei, né? Vai para o Executivo sancionar. Mas, uma vez aprovado, fomos para o Ministério Público. A gente tentou dialogar, né? Ministério Público. Em um primeiro momento, o Ministério Público arquivou a nossa denúncia. Por quê? Tem tanta denúncia de poluição sonora que ele tratou a coisa como se fosse mais uma denúncia de poluição sonora. Sim. Mas não era mais uma denúncia. Nós estávamos denunciando a criação de uma lei. Então, recorremos ao Conselho do MP. Nesse momento, a Prefeitura foi lá e sancionou. Transformou em lei, né? Ok. Demorou... Lá no Ministério Público. No Ministério arquivado, mas nós recorremos. Sim. Aí eles foram para a nós recorremos, maior. Entendi. Certo? Recorremos, e aí foi tramitando. E pronto, o movimento já estava criado, então eu digo, bom, tá bom, vocês mudaram a lei, beleza, nós vamos trabalhar aqui, orientando como é que faz a denúncia, pedindo protocolo que não tinha, então tem que ter o protocolo, porque a gente vai denunciar cada problema. E foi assim. Então, assim, nós conseguimos que estabelecimentos se adequassem, entendeu? Investissem em isolamento acústico, porque estavam incomodando a vizinhança. Outros foram fechados, outros tiveram equipamento apreendido, que aqui em Lauro isso é muito pouco ainda, né? Deve aprender mais equipamento, tá? Em Salvador, a prefeitura não só apreende os equipamentos, dá um prazo para pagar a multa, e se não pagar a multa, o equipamento é destruído. Sim. O ano retrasado, Salvador destruiu mais de 2.000 equipamentos de som. Aí tem gente que diz assim, poxa, mas o negócio soa agressivo, né? Uma violência, destruir o equipamento. Mas houve um prazo para pagar a multa. Aquele equipamento ocupa espaço. A prefeitura vai ficar, então, guardando um equipamento de um particular até quando ele decidir. Então, é isso, né? E a gente está falando de Salvador, uma cidade com 3 milhões de habitantes. Né? Então, imagine, Salvador tem regras mais rigorosas. A gente não precisaria chegar a um ponto desse, principalmente se houvesse mais diálogo com a sociedade civil. Né? Mas, uma vez não tendo, a gente recorre. O que é que aconteceu? Ficamos nesse meio tempo. Quando chegou no ano passado, em maio do ano passado, o Tribunal de Justiça, então, decidiu que a lei que foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo Executivo era inconstitucional. Porque ela feria outras leis, né? na instância estadual e federal. Né? Então, agora, me digam, como é a tramitação, né? Eu conheço bem, trabalhei na Câmara. Então, assim, para você fazer tramitar uma proposição, né? Para virar projeto, para virar lei, para ser aprovado, para sancionar, isso passa por muitas mãos. E, em tese, precisa ser mão de técnicos.
né? Porque você não vai dizer, olha, isso aqui pode virar lei agora. Não, tem que analisar. São comissões. São diversas comissões, a depender do assunto. Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Constituição e Justiça, Procuradoria da Câmara, Procuradoria do Executivo. Então, são profissionais que estão ali. Como é que, depois de tudo isso, a sociedade civil, que muitas vezes é tratada como, né, um grupo de pessoas que não sabem o que querem e tal, na sociedade civil nós temos técnicos profissionais excelentes, né? E aí, depois de tudo isso, a sociedade civil faz a denúncia e a justiça diz, não, vocês estão certos. Essa lei é inconstitucional. E passou por isso tudo e ninguém viu? Então, nós precisamos urgentemente... E depois que o juiz declarou inconstitucional, qual foi a posição do movimento em relação a isso? Comemorar, né? Comemorar. Né? Agora, a prefeitura ainda tentou recorrer, mas levou um tempo, isso foi decidido em maio. Em outubro, a prefeitura publicou no Diário Oficial, né, reconhecendo que a decisão do Tribunal de Justiça e orientando a todas as secretarias a passar, a partir daquele momento, a utilizar a lei de 2014, que é a lei que trata, né, do zoneamento da cidade. E depois desse fato que a prefeitura reconhece que o erro, né, e houve uma mudança de comportamento em relação ao movimento, como é que está o diálogo, né, desse movimento com o poder público? Não, com relação ao movimento e a sociedade civil, não houve mudança, não melhorou o diálogo, mas nós sentimos um reflexo positivo, né, como eu citei, já no mesmo ano, né, na virada do ano. Então a gente percebe que a prefeitura ela está mais atuante, né? E a gente ouve muito. O que é que a gente orienta? Quando fizer a denúncia, a gente tem uns cards que a gente divulga. Faça a denúncia. Se sua denúncia não for atendida, encaminhe um e-mail, né, com o número do protocolo para a Ouvidoria Geral da Prefeitura com cópia para o movimento. A ouvidoria, então, já seria uma instância superior da própria prefeitura. Veja como a gente ajuda o poder público, né? Então a gente está orientando. Mas esse também não é um papel da sociedade civil, né? De estar sempre cobrando quando achar que de fato o poder público erra. Sim, né? Estamos fazendo isso. Nosso papel, enquanto, como você botou aqui, o papel de transformador das realidades sociais, né? Porque o Poder Executivo ele é o representante do povo, assim como a Câmara Legislativa. E nós, enquanto sociedade civil, se aquilo nos fere, se aquilo nos agride, a gente tem que procurar os meios legais, Perfeito. né? Quando a gente chega para reclamar, né, algo lá, principalmente na Câmara de Vereadores, existe uma regra, né? Um regramento, um regimento, em que para você fazer isso, você tem que oficiar, você tem que passar por diversas etapas, né? Perfeito. Que você disse, já apanhei uma vez, não vou apanhar mais. Isso. E que se a gente for, de fato, nesse embate pelo embate e não registrar, aquilo vai ficar só na palavra, né? Como a gente vê muito em rede social, militante de rede social que vai, bota vídeo, faz isso, faz aquilo. Mas e a coisa prática do dia a dia? O que resolve mesmo, o que resolve, que é você botar na escrita, é você documentar de fato, Perfeito. é você estar dando entrada nos meios legais, né? Você exaurir as instâncias, né? E a instância que não der resultado, você vai para um outro lado, como vocês fizeram no Ministério Público. O Ministério Público não deu resultado, vocês foram para o... Foi para o Conselho do Ministério Público e dali foi para o Tribunal de Justiça. Para o Tribunal de Justiça, que é o correto, de fato, né? E, assim... As pessoas precisam acordar para dizer assim, nós temos força. Não é uma coisa vindo de cima para baixo, até porque... Que todo mundo vai aceitar. O poder emana do povo, literalmente. Exatamente. E vocês mostraram isso. Parabéns a vocês. Para todos nós. Não, parabéns a vocês do Sim, movimento, que é uma coisa exaustiva, é uma coisa que vocês terminam sendo apelidados. Pô, lá vai aquele pessoal do movimento poluição sonora, aqueles chatos, aqueles isso. Porque existe a crítica, né? Você tá ali pelo bem comum, e o bem comum e as pessoas que vão ser beneficiadas por esse bem comum, por essa luta, não reconhecem isso. E faz parte. Eu, particularmente, sou bem tranquilo em relação a essa coisa da provocação e da crítica. Porque eu critico bastante, provoco bastante.
E eu entendo que a crítica, ela acaba fazendo com que a gente coloque para fora o que a gente tem de melhor. Né? Então é aquela coisa, você vai fazer uma prova, se for uma prova muito fácil, você não se esforça tanto. Então tem que ser, me critique mesmo. Agora, saiba que eu também vou criticar. Mas é uma né? crítica embasada, né? A crítica isso. pela crítica para... mas veja, Ari, a gente até até para sabe... você fazer a crítica, você tem que ter um Perfeito. embasamento. Eu concordo. A crítica mas a pela gente sabe crítica, que nem eu todo não dou mundo nem tem. ouvido. Entende? Mas você avalia, né? Você diz, poxa, será que tem razão aquilo ali? Não, não tem não. Aquilo ali é pessoal. Então, obrigado, valeu, vamos em frente. Entende? Mas isso é aprendizado. Né? Então, assim, a gente aprende tomando porrada mesmo. E tem que tomar porrada mesmo. Entende? Então, assim, é muito trabalhoso fazer isso que a gente vem fazendo como voluntário não remunerado. E nós estamos fazendo exatamente porque os nossos representantes, que deveriam assumir uma carga maior de responsabilidade, porque tem estrutura para isso. Né? Eu me recordo que na primeira entrevista eu até fui bem incisivo em relação às verbas de gabinete dos vereadores. Né? Então, assim, o vereador tem o seu salário e tem lá uma verba de gabinete para você contratar assessoria técnica. Então, jamais, poxa, você vai apresentar um projeto e passa pela assessoria técnica e ela deixa passar uma coisa. Não, isso aqui vai dar problema, isso aqui não pode não. Tem que estudar, amigo. Tem que estudar a Constituição. Ó, isso aqui é inconstitucional, isso aqui fere a lei tal, não pode. Por que você acha, então, Hendrik, que esse projeto passou por tantas etapas? De quem seria o interesse de que esse projeto passasse? Veja, a gente imagina o quê? Como eu falei antes, né? Existem certos grupos que querem lucrar, que querem produzir eventos, né? Que querem ter seus estabelecimentos e não ter tanta despesa. Então, se você tem um restaurante e você vai lá na Sedur e pede a licença para o restaurante, a Sedur te dá a licença para o restaurante, né? E aí depois você diz, bom, para atrair um público maior, eu vou colocar uma banda. Entende? Mas você não tinha licença para aquilo. Né? E para colocar a banda, você tem que pedir licença porque o fiscal vai lá ver. Você tem isolamento acústico? Sim. Aí é mais Gasto. dinheiro, mais um investimento. Então é aquela história. Se você encontra uma fragilidade na lei, né? Tem gente que diz assim, não, para que eu vou fazer, né? Se não vem ninguém fiscalizar, não é verdade? Então, aí diz, poxa, essa lei aqui, poxa, tá me dificultando, eu não consigo ganhar tão bem. O jeitinho brasileiro, né? Então eu vou lá, vereador, me ajude aí, né? Você vai estar ajudando ao emprego, porque tem gente que inclusive joga isso na nossa conta, disso. né? Joga na nossa conta, diz, porque vocês são contra os músicos, vocês são contra a cultura. Olha, quando a gente defende, né, combate à poluição sonora, a gente está defendendo o profissional de música também, porque muitos profissionais de música vão para lá ganhar o dinheiro, mas fica com problema de audição. Então, assim, você tem que ter os APIs, por exemplo. Tem que ter alguém chato que diga, muitas vezes o profissional não vai fazer, diz assim, poxa, você não vem tocar aqui não? Então eu chamo outro. Quem é que vai defender? Quem defende o servidor, por exemplo, né? Não o concursado, mas o servidor que foi nomeado, que diz assim, poxa, eu tô tendo um problema aqui. Se eu for falar, vão me exonerar. Tem que ter alguém, e aí, no caso, essa conta deveria ser da Câmara de Vereadores, né? Deveria ser imparcial e dizer, não, servidor público tem que ser bem tratado. A pessoa que vai para a rua, né? Vai varrer a rua, cadê o protetor solar? Tem que ter. Tem que estar na conta. Não tem recurso para isso? E aí? Então, ele vai pegar uma doença porque ninguém foi lá defender os interesses dele. Se ele defender o interesse dele, ele vai ser cortado. Então, muitas vezes, a gente defende o interesse do músico, de quem faz a produção do evento, que diz assim, poxa, eu vou fazer a produção do evento, mas o estabelecimento lá vai incomodar o vizinho. E aí o vizinho passa a dizer, poxa, o cara, né, tá aqui, veio cantar, ganhar o dinheiro dele, não tá preocupado, porque meu pai tá doente na cama. Então, assim, tem que ter quem assuma essas responsabilidades. E, na minha forma de pensar, deveria ser o legislativo. O legislativo. Você anunciou que é pré-candidato a vereador agora aqui pro Lauro de Freitas, mais uma vez, né? Eu queria saber quais são as suas lutas, né? Além dessa causa do meio ambiente, além da poluição sonora, quais são as lutas, né, de Hendrik Aquino assumindo uma cadeira nesse legislativo Lauro Freitas? Nós vamos manter o trabalho que a gente tem feito, sendo que agora com uma estrutura melhor. Com fé em Deus, né, teremos uma estrutura melhor. Aí o que eu critico que não existe, como por exemplo assessoria técnica,
nós passaremos a ter. Hoje a gente trabalha com profissionais voluntários, não remunerados, né, que abdicam do tempo da família, do estudo, deixam de ganhar o recurso, né, para poder fazer um trabalho sem remuneração. Então a gente precisa qualificar o poder público. Né? A gente defende a maior valorização dos quadros técnicos, dos especialistas, dos profissionais. Nós temos mercado para isso. Né? Então, o poder público precisa absorver essa demanda. Com isso, a gente estimula que as pessoas estudem, porque há, né, também um descontentamento em relação a isso. A pessoa, para que eu vou fazer? Para que eu vou investir em conhecimento se o mercado se fecha, se não há incentivo à geração de emprego, né? Se muitas vezes até o próprio poder público concorre com a iniciativa privada, né? Que diz assim, bom, aqui a gente não exige nada não. Aí você tem uma loja, precisa de um vendedor, olha, aqui você vai ter que ficar de 8 às 18, mas você precisa ter, né, uma boa comunicação, precisa ter um conhecimento disso e disso e disso. Aí vai lá, diz, então eu não vou ficar aqui não, Ari. Eu vou falar com o vereador ali, que ele me consegue um emprego lá, do mesmo jeito que ele ficou, entendeu? Sem conhecimento da área. O resultado é catastrófico. A gente já está pagando o preço disso. Então, a nossa proposta é essa. Ampliar o nosso raio de ação. Eu acredito que, assim, como especialista da área, poxa, o planejamento urbano é como se fosse um grande quebra-cabeças. Então, você tem muitas áreas ali para atuar. E, como cidadão, poxa, a gente muitas vezes chega no nosso limite, né? Então, a gente precisa de um suporte de um de outro. Tal. Então, por exemplo, a RENCA mesmo, a Rede de Mobilização pela Causa Animal, faz um trabalho espetacular aqui no município. A RENCA sugeriu uma lei, tem uma lei municipal, a Lei 1618 de 2016, que foi apresentada pela própria RENCA, construído pela RENCA. Né? Então, imagine a sociedade civil, a contribuição da sociedade civil para a cidade. Aí eu pergunto, a lei está sendo aplicada? Quem fiscaliza? A própria RENCA e o movimento. Então, assim, tá claro, tá no papel. E é uma lei muito bem escrita, sim, muito bem montada. É cumprir. Então, assim, nossa intenção qual é? Ampliar o nosso raio de ação. Conheci essa lei através de Ludmilla, que uma vez eu fui fazer um negócio, um evento, e aí ela mandou mensagem para mim, né, falando, né? Ela disse, olha, não pode, que tá na lei, que não sei o quê. Tá vendo? E aí a gente foi, na mesma hora, a gente reformulamos o evento, né? Mandamos para ela aprovar, tudo, lógico, tudo tem que ser com respeito, sim, né? As pessoas, tudo é a forma, né? Exato. A forma que você chega, sim, a forma que você aborda. Por mais que o outro esteja errado, mas você tem que ensinar, né? Sim, perfeito. E ela é muito didática, né? Exato. Além de ser professora, ela é muito didática, né? Muito paciente, persistente, né? Ela, a Graça, a Eveli, assim, é um grupo grande, né? Sim. Muitos colaboradores participam. A Causa Animal ganhou uma visibilidade e acho, inclusive, que essa lei deveria ser mais explorada, sim, porque ela é muito completa. Muito completa. Muito mesmo. Mas a palavra está com você, eu que cortei. Não, mas é isso. A gente pretende ampliar o nosso raio de ação. Tem muitas áreas que a gente precisa dar essa abordagem, essa atenção que a gente tem dado, né? Então, a gente acabou tendo que reduzir um pouquinho a atenção, né, para a questão da poluição sonora, por conta, né, desse projeto, que graças a Deus a gente conseguiu derrubar a lei, né? A partir daí a gente teve que dar uma atenção maior a esse problema da poluição sonora. Tem a causa animal, nós temos diversas situações. A questão da mobilidade na cidade é um dos graves problemas da cidade. E aí, observa como é interessante, nós conseguimos chegar em Lauro de Freitas no topo da densidade demográfica do estado da Bahia. Hoje, Lauro de Freitas está em primeiro lugar em densidade demográfica. Né? Ou seja, um espaço muito limitado para a quantidade de habitantes. Eu acho que chega a ser do país, é um dos primeiros do país. Não de sei densidade, eu acho que é um dos primeiros. Mas do estado primeiro. E aí, o que acontece? Continua se liberando, né, a verticalização na cidade, sem resolver o problema da mobilidade, sem nem tentar resolver. Né? Observe, eu sou... Eu gosto muito desses assuntos porque é realmente um quebra-cabeças. Você é gostoso. Sempre encaixa, né? É gostoso. Você vai tocando num assunto, você vai esbarrando em outro. A entender, né? Por que então, tá assim, né? Isso a sociedade precisa se familiarizar com esses assuntos. Né?
Observe o que aconteceu. O governo federal ele tem um prazo, por lei federal, um prazo para que os municípios apresentem um plano de mobilidade. Né? Se perder esse prazo, deixa de receber recurso do governo federal. Né? Então, por que é que você tem que apresentar um plano de mobilidade? Né? Isso para a gente é meio óbvio. Né? Então, poxa, a cidade vai crescendo, é muito parecido. Esse plano, ele casa com o plano diretor da cidade. Né? Então, o plano diretor engloba tudo. Mas de mobilidade, você tem ali vários aspectos, a questão do pedestre, do ciclista, motociclista, transporte público coletivo, então as vias, né, estreitamento, alargamento das vias, construções. Então, você precisa se debruçar sobre isso e ter um plano, né, para dizer, daqui a 5, 10 anos, nós vamos caminhar nessa direção aqui. O que é que aconteceu na Lauro de Freitas? O executivo fez o plano, mandou para a Câmara de Vereadores, para virar lei. Né? Mandou em abril do ano passado. O governo federal o que é que fez? Mais uma vez, prorrogou o prazo. Prorrogou o prazo de entrega dos planos. O plano ficou na Câmara de Vereadores 10 meses. Não foi sequer debatido. O poder público foi, o executivo pediu de volta. Pediu o plano de volta, certamente para ajustar qualquer coisa e tal, fazer qualquer mudança. Mas audiências públicas. Nem o executivo, nem o legislativo fez. Então, poxa, a gente tem um plano aqui, minha gente, vamos embora discutir isso aqui, o que é que vocês acham, tal, olha, isso aqui tá bom, não tá? Não teve o plano, mas continua liberando, né, autorização para a construção de edifícios, principalmente residenciais, ali, principalmente em Buraquinho. Agora, a cidade vai travar. Vai. Já está travada, né? E a tendência é piorar. Imagine, você passa ali em Buraquinho, você vê vários edifícios sendo construídos. Vocês imaginaram, né? Quando cada unidade daquela estiver habitada, horário de pico, de manhã, meio-dia, à noite, como é que essas pessoas todas saem e voltam para casa? Então, a pessoa compra um apartamento, poxa, Buraquinho, Lauro de Freitas e tal, beleza, maravilha. E não sai de casa, vai ficar travado no trânsito. Entende? Aí você esbarra em outro problema. Questão da segurança, né? Meio ambiente, porque o veículo acaba ficando mais tempo para percorrer o mesmo trajeto. Emitindo mais gás, isso, mais ligado, né? Então, você emite mais gás carbônico, né? O gás carbônico polui mais o ambiente, afeta a saúde, você já esbarra em outra questão lá, entendeu? Então, isso é planejamento urbano. Isso precisa estar discutido, estudado. Você tem que ter técnicos para trabalhar com isso aí. Senão, a gente está aí com uma locomotiva desgovernada. Né? A tendência aí, é claro que é piorar. Nós teremos vários problemas aí pela frente. Então, assim, independente de quem venha a assumir a prefeitura no que vem, sabe que tem um abacaxi gigantesco para descascar. Ou muda a forma de gestão, ou nós, em Lauro de Freitas, perderemos a grande oportunidade que temos de ser uma cidade modelo. Eu acredito que Lauro tem esse potencial para ser uma cidade modelo. Né? Então, imagine, uma cidade de orla, vizinha à capital, nós temos um aeroporto internacional de um lado e a linha verde do outro. Nós não exploramos nada da questão turística da cidade. A questão do turismo é geração. Né? Não tem retenção também dos turistas que chegam. Não tem porquê. O turista vai fazer o que aqui? Me explique. Ele pega engarrafamento. Não é? Ele passa. Aí o que acontece? Vem o governo do estado e aí investe aqui, entre aspas, né? Mais de 260 milhões de reais para fazer a via metropolitana. A principal justificativa disso foi desafogar o trânsito da Estrada do Coco. Desafogou? Não. Isso não foi feito para desafogar o trânsito. Isso foi feito para evitar Lauro de Freitas. As pessoas não querem passar por aqui, Salvador, Camaçari, pela via metropolitana, que está muito mal utilizada. 260 milhões de reais foi gasto ali. Devastou a fauna, a flora, criou um problema maior com a comunidade quilombola. Né? Então aí já envolve cultura, história do município que não é respeitada, e aí você passa uma via de 11 quilômetros por cima, né, do pulmão de Lauro de Freitas, que é aquela área do Quingoma ali, né? E Lauro de Freitas ganhou o que com isso? Nada. Congestionamento continua. Mas, Hendrick, você não acha que indo de Salvador para Camaçari pela via metropolitana desafogaria Lauro de Freitas? As pessoas que estão evitando de ir, porque já estão, digamos, acostumadas com a Estrada do Coco,
Você não acha que falta até um incentivo das pessoas utilizarem esse caminho para ir, já que quem não vem para Lauro pode ir para Camaçari ou para outras cidades pela via metropolitana? Mas será que esse estudo foi feito? Porque observe, o congestionamento da Estrada do Coco, em boa parte, é causado pela gente Sim. que mora aqui e trabalha aqui. Porque a Estrada do Coco corta literalmente a cidade ao meio. Então nós precisamos atravessar de um lado para o outro. Isso devia ter sido previsto. Talvez o volume de pessoas que vão de Salvador para Camaçari não seja tão grande Ao ponto de ao causar, ponto de causar o retenções. Tem que ter congestionamento. esse estudo, Mas a né? linha branca É. tem muita gente morando aqui. Muita Agora gente também a abraça Essa Mas- verticalização de Olha, Muita nós gente. somos... Aí você bota, né? Linha verde, né? Você tem todos esses resorts, você tem o volume de voos que chegam Sim. diariamente de pessoas que dizem que vão para Salvador, mas Salvador é virar à direita e passa por aqui, né? Que não vai pegar uma ceia do Porto para ir pela Vila Sim. Metropolitana para dar Isso. uma Sim. volta, né? Fenomenal. Eu não entendi até hoje qual é a justificativa dessa via metropolitana. Até entendo, mas prefiro não compreender. Não entendi. Acho que deveriam, sim, ter projetos, né, de mobilidade que melhorem de fato a nossa realidade daqui de Lauro de Freitas, porque, querendo ou não queira, nós somos a porta de entrada da BA-099. Então, tudo tem que passar por aqui. Exato. Qualquer pessoa, hoje em dia você tem os maiores mercados de quem mora do meio da paralela para cá consome em Lauro de Freitas, né? Você tem shopping, você tem hospital, você tem uma praias, série né? de serviços, né? As Os praias. médicos, os melhores médicos deixaram de estar nos grandes centros como Pituba e Itaigara, Atendem aqui, não. vários estão aqui. Então você tem muitos serviços que nos últimos 20 anos começaram a ser oferecidos aqui, que as pessoas vêm para cá, quem mora Sim. em Itapuã, quem mora em Estrela Maris, quem mora Piatã, em Cristóvão, essa São parte pra Cristóvão, Piatã, Piatã. vem pro lado de cá. Consome Lauro de Freitas. Então a gente tem tudo isso abarcado e não se pensa nisso. De Falta verdade. gestão, falta planejamento. Mas eu não enxergo, e vou lhe ser sincero, Sim. não enxergo nenhum dos dois lados. Falo direita, Projetos, esquerda, né? projetos Não. que não enxergo. A gente não vê proposta. Eu a gente não acho vê que a solução. cidade perde nisso, Sim. porque deveríamos estar fazendo debates construtivos de ideias, de projetos, e não Perfeito. de debates de Todos poder. ganhariam. É uma Verdade. pena. Exatamente. Lauro de Freitas tem um potencial turístico maravilhoso. Como Nós ele disse, temos na cidade uma modelo, Nós temos uma potencial. cultura maravilhosa, nós temos grupos, né, tanto de ciclismo como de corrida, Sim, todo quanto tipo de de pessoas esporte, que praticam canoagem, que praticam vários tipos de Vários esportes aqui em Lauro de Freitas, que precisamos estar valorizando. Exatamente. Muitas Precisamos- escolas, né, Muitas ali. escolas que Verdade. assim, de verdade, a gente ter a esperança de que quem vai assumir futuramente tem esse olhar melhor para a nossa cidade. Eu vou além disso. Eu acredito que a gente não pode esperar. A gente precisa participar da construção disso. Então, já basta que são os partidos políticos que definem quem são os seus candidatos, né? Mas a sociedade civil precisa dar um passo à frente. Ah, você que é o candidato? Não venha cá. Vamos debater. Vamos chamar aqui para um debate. O que é que você propõe? Você tem proposta? Porque às vezes o que é que acontece? A gente fica aguardando que o candidato traga a proposta. Por que a gente não se organiza e apresenta a proposta? Né? Então, eu faço parte de um grupo que tem discutido isso, para apresentar a proposta. Grupo com técnicos. A gente tem aqui proposta, questão de mobilidade, questão ambiental, de turismo, entendeu? Então, assim, nós temos propostas para isso aqui aí. Vamos adequar, né? O que você está pensando com o que a gente pensou aqui. A gente tem que participar da construção. A gente não pode ficar aguardando que alguém apresente algo. Porque vai que não dá certo. Então a gente tem que assumir nossa parcela de responsabilidade. Se não der certo, eu fiz parte. Eu fiz parte aqui. Agora é cultural. E aí é por isso que eu comentei. Isso é um processo evolutivo. É igual a participar de condomínio, de associação de moradores, de grêmio estudantil, né? Eu participei disso tudo. Movimento estudantil, participei disso tudo. Então, assim, é cultural. A gente, poxa, não vou, não. Alguém vai decidir por você, amigo. E aí, Verdade. depois, não vai adiantar reclamar, porque pode ser tarde.
O preço pode ser tão alto que não vai valer a pena você deixar de participar, né? Eu entendo, porque assim, como você falou, que tem pessoas que às vezes fazem uma crítica, né, que não é construtiva, às vezes vai para o lado pessoal. Isso faz parte. Tem personalidades que são mais difíceis de você lidar, mas a gente vai ter que aprender a conviver com a diversidade, né? Então, assim... Com respeito, a gente convive com todo mundo. E olhe, a cidade assim, de todos, né? que a gente garanta a nossa parte de respeito e que a gente não espere o respeito do outro, não. É. Porque, imagine, se eu só vou conversar com quem me respeita. Não, eu vou conversar com quem não me respeita também. Vem aqui embora, me Tem que me xingue. ouvir. Porque a cidade é de todos, Aí tem que né? me engolir. Entende? Então, assim, eu zelo, né, tomo cuidado, por isso, a questão da civilidade, do respeito. Precisamos elevar o nível da política aqui em Lauro de diálogo, né, da Freitas. discussão. Precisamos elevar esse nível. Sair do lado, mas- do lado pessoal, né? E ir pro Precisamos, lado- mas eu grupos, né? não vou aguardar que alguém eleve o nível, não. Quer discutir? Embora. Vamos lá, baixa o nível aí, eu vou tentar, né, dentro do meu limite aqui, vamos conversar, mas a gente não pode deixar de dialogar. Eu sinto muito falta disso, é uma das minhas maiores críticas ao poder público municipal, que é o que a gente está mais próximo. A falta de diálogo. A gente precisa dialogar. Você citou a Câmara de Vereadores, ou de Salvador, citou Salvador em algum momento aí. A Câmara de Vereadores de Salvador tem uma tribuna popular. Aqui em Lauro foi proibido há pouco tempo até a pessoa assistir presencialmente. Foi proibido por conta imagine, agressão física entre os vereadores. Passou da agressão verbal, chegou à agressão física, e aí a presidente da casa proibiu, olha, vai só assistir pelo YouTube, né? Então, imagine, Salvador tem tribuna popular, você vai lá, se inscreve, tem lá uma série de procedimentos, você vai na tribuna e fala, o cidadão, representante de uma associação e tal. A gente precisa avançar aqui também nesse sentido. E olha que assim, eu não faço só a crítica negativa, porque eu aprendi isso também, depois eu vou contar uma história, mas assim, nós avançamos muito com as sessões ao vivo pelo YouTube e que ficam gravadas para depois serem assistidas. Isso é um avanço extraordinário. Um avanço extraordinário. Porque você pode assistir, né, ali ao vivo, participar, mandar mensagem, né? E se não tiver tempo, você pode assistir depois. Então, assim, não é desculpa não saber o que seu representante está falando, está defendendo. Isso é um avanço extraordinário. Eu brinquei porque, assim, na época de movimento estudantil, eu lembro que teve um período que a instituição, nós tínhamos uma cota de impressão colorida na faculdade, né? E nem toda a faculdade tinha isso. E a gente do diretório acadêmico, a gente nunca ressaltou isso. Olha, aqui nós temos impressão colorida. E aí teve um momento lá, por corte de, né, despesa e tal, não vai ter mais essa cota de impressão colorida. Aí todo mundo reclamou. Eu digo, poxa, tá bom, mas na hora que a gente tinha e as outras não tinham, a gente não elogiou também, né? Então, se a gente tivesse chamado a atenção, olha, nós temos, ficaria mais difícil da instituição tirar. Porque Concorda? meu orgulho, Né? Então, assim, se você não valorizou, Não o enalteceu. cara tira, mas você não fala, não sabia nem que você estava gostando, é capaz até de dizer isso, né? Verdade. Então, assim, a gente tem que falar bem do que tá bem também. Então, Não é só Câmara de bater. Vereadores, não deixe de fazer sessão ao vivo, não deixe de transmitir pelo YouTube, não. Isso aí é uma conquista E importante. agora também Deixe registrado aqui. eu gostei muito também. Tem agora uma linguagem de sinais, né? Perfeito. Ficou bem bacana. Sim, bem bacana. observado. Muito Eu mandei lá uma mensagem parabenizando, que não retire também. Importante. importantíssimo. Hendrick, querido, tudo que é bom dura pouco. E a gente já passou mais de uma hora aqui conversando. Passou e o rápido. papo passou rápido. Eu queria que você deixasse suas considerações finais ali, a câmera ali ao lado, deixasse suas redes sociais, quem quiser seguir para ver esse trabalho belíssimo que você está fazendo aqui no município. E fica à vontade. Muito obrigado. Bom, no Instagram é o Hendrick_Aquino, né? YouTube Hendrick Aquino. São as minhas duas plataformas que eu mais utilizo, né? Instagram e YouTube. Desejar que a gente reflita bastante, aproveite ao máximo essa oportunidade de eleições municipais esse ano. Não é mais uma eleição, esta é a eleição.
nós não temos poder nenhum sobre as eleições, né, que passaram, e não temos também poder nenhum sobre as eleições que estão por vir. As eleições desse ano, elas estão em nossa mão. Então, assim, a gente precisa refletir, participar, participem. Faltam cerca de 6 meses para as eleições, não é tanto tempo assim. Então, explorem ao máximo os candidatos, pesquisem ao máximo, né, a biografia, o histórico de cada um, né, e vamos para as eleições aí com fé em Deus, para que a gente possa mudar para melhor, transformar para melhor Lauro de Freitas e colocar Lauro de Freitas no cenário nacional e mundial como uma cidade modelo. É o que eu desejo para a gente. Que bom. Meninas, ficamos por aqui. Vocês têm Ficamos, alguma não. coisa para Nada, perguntar? muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer conversar Até a com próxima. você. Até a próxima, ele que quando quiser, a casa é sua. As portas aqui da Liga da Política tá sempre abertas para você. É isso. Muito obrigado. Meu povo, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.